O Wilson Fisk finalmente se assumiu. E tem mais, Justiceiro, Karen Page, Defensores e muito mais. É isso que nós vamos comentar no vídeo de hoje, sobre o final de temporada de Demolidor. Fala aí, meus amados. Aqui é o Juninho. Antes da gente começar, já deixa o like e se você ainda não é inscrito, já se inscreve no canal pra dar aquela força, hein? Valeu, tamo junto! Parece que aquela ladainha do Fisk de querer ser bonzinho acabou. O homem finalmente se assumiu como prefeito rei do crime. E ele botou a cidade toda no bolso. O cara é muito foda. Fez até o Zé Mané do Daniel virar tipo um gangster. E ó, eu vou te falar. Doía o olho de ver o Daniel nessa série, né? Era pior que os caras aqui da minha cidade puxar saco de prefeito. O personagemzinho chato que colocaram. Mas parece agora que o último episódio deu uma corrigida nisso, né? Então talvez na segunda temporada nós possamos ver algo mais bem desenvolvido do Daniel e ter umas participações melhores dele na série. Agora, o Wilson Fisk, pensa em um vilão fudido. Cara, vilão foda, de quadrinho mesmo. Ele simplesmente ignorou que o Matt tinha acabado de salvar a vida dele. E já mandou passar o cara no hospital mesmo. Galera, assim, o Vicente D'Onofrio nasceu para esse papel. Eu confesso que o Wilson Fisk estava bem abaixo nessa temporada. Todo aquele melodrama que ele estava criando, de querer ser um prefeito bonzinho, querer só fazer as pazes com a esposa dele, ficar numa boa, aquilo nem ele estava acreditando. Imagina a gente. Mas finalmente consertaram tudo isso no final. Eu acredito que isso faz parte das primeiras gravações, toda essa história do Fisk querer isso seria bem mais explorado. Mas como mudou muito a série, e eles tiveram que reverter essa história, ela ficou meio picotada, né? Por isso que não estava muito legal. Mas no final eles conseguiram corrigir tudo certinho e nós temos de volta o nosso querido rei do crime. E assim, a série conseguiu corrigir isso, pra mim, de uma forma bem simples, mostrando que o cara simplesmente estava no comando de tudo enquanto fingia ser um prefeito bonzinho. Colocou todos os políticos da cidade no bolso. E convenhamos, né, galera? Aquele é o mundo dele. Extorsão, mentira, crimes, enganação. Ele é a verdadeira personificação do que é um político corrupto. Eu sinceramente achava que a série ia cometer os mesmos erros das últimas séries da Marvel, de deixar muita coisa pro final e acabar fazendo tudo às pressas, mal feito, de qualquer jeito. Mas pelo contrário, ficou tudo bem redondinho e muito bem executado. É claro, exceto o núcleo de apoio. É nítido que por conta das refilmagens, personagens como a Bibi, a Doutora Glenn e até a Kirsten foram bem mal aproveitadas na série e não fizeram muito sentido suas aparições no último episódio. Por exemplo, a Doutora Glenn, seu namorado acabou de levar um tiro para salvar o prefeito de Nova York. Eles tinham se declarado no episódio passado, falado que um amava o outro. E agora do nada ele tá surtado falando, toma cuidado com o Fisk. E ela simplesmente sai e deixa ele lá na cama do hospital e vai lá se encontrar com o Fisk na prefeitura. Ficou um pouco sem sentido isso. Mas como eu disse antes, creio que isso foi por conta das refilmagens. Acabaram usando alguns textos, algumas gravações que já estavam prontas e deixaram outras de lado. Pra mim o ponto baixo desse episódio foi a reunião no bar da Josie. Pensei que ali nós teríamos Punho de Ferro, Luke Cage, Jessica Jones e outros tantos heróis que estávamos aguardando. Pô, o Matt tinha acabado de falar que iria reunir um exército, galera. Pensei que ele ia começar pelos generais e não por um bando de figurantes da terceira idade. Bom, foi só esse pequeno pedaço, mas como ele se passa no final do episódio, ele acabou me dando uma desconectada. Agora vamos falar dos momentos épicos do episódio. A cena do Justiceiro e do Demolidor no apartamento, botando os capangas do Fisk pra dormir, foi cinema demais. Eu sinceramente não me lembro de nenhuma cena de ação tão bem feita, tão legal, nas séries da Marvel. Não estou falando dos filmes. Se vocês lembrarem de alguma série que tenha cenas legais de luta, nesse sentido como foi a do Demolidor, deixa aqui embaixo pra gente conversar. Mas pra mim foi a melhor cena de luta de todo o universo das séries da Marvel. E a relação dos dois é muito da hora. O Justiceiro é muito louco e o Demolidor fica muito certinho perto dele. Agora o melhor momento do episódio pra mim, disparado, sem sombra de dúvidas, foi a aparição da Karen. Como ela fez falta nessa série. E ela nem precisou de muito tempo de tela pra mostrar o quão essencial ela é pra todo o contexto da história do Demolidor, que foi criada lá na Netflix. E como foi bom eles terem corrigido o erro de ter tirado a personagem da série. A aparição dela para o Matt foi como uma luz no meio de toda a escuridão que ele vinha vivendo. Ela é como se fosse a sanidade dele sendo trazida de volta. Não só a dele, como a do Frank também. Bem bacana essa ideia de ela ter pedido pro Frank proteger o Matt. Pô, o Frank até cortou o cabelo e passou um perfume. E isso mostra o quanto a Karen também é importante pra ele. E o Matt com o ciúme da Karen, com o Frank, foi muito foda de ver. Será que vamos ter um triângulo amoroso ali? Bom, eu acredito que não. Porque a Karen e o Frank sempre demonstraram ser muito amigos. Agora espero que ela e o Matt se resolvam logo, porque é o casal da série, pô. Eu não vejo a hora de ver essa dupla trabalhando juntos de novo, encontrando o terceiro membro da equipe. Porque eu sim acredito que o nosso querido Foguinho Nelson tá vivo sim. Meus amados, pra mim o saldo do episódio foi extremamente positivo. Como eu disse, a única coisa que me incomodou
foi a reunião no final do episódio, mas porque eu tava esperando algo muito diferente. E os personagens que ficaram um pouco jogados no episódio, como a doutora Glenn e a Kirsten, não fizeram falta alguma pra trama. E tudo que foi inserido nesse episódio, como o reinado do Fisk, o renascimento do Demolidor, o próprio Justiceiro e, é claro, a cereja do bolo que foi a Karen, foi tudo muito bem feito. E até pra compensar a cena final da reunião do Matt, montando o seu exército, nós tivemos a cena pós-créditos, mostrando o Justiceiro, e aquilo pra mim foi a certeza de que ele fugiu da prisão. E com certeza a próxima temporada vai começar com o Justiceiro livre. E aí, será que nós vamos ter uma guerra civil de verdade na próxima temporada? Meus amados, pra mim, todo o saldo da série foi bem positivo. Tivemos um meio de série um pouco mais fraco, contudo eles conseguiram dar a volta por cima e terminar essa temporada muito em alta, já com um gancho enorme pra segunda temporada. E só pelas imagens que estão saindo vai ser frenética. E o Rei do Crime, já pode cravar que é o melhor vilão de toda a Marvel? Ou tá cedo ainda? Comenta aqui pra gente trocar uma ideia. Quero muito saber a opinião de vocês. E deixa o like também, galera. Ativa o sininho pra receber as notificações. E se você não é inscrito, se inscreve aí, não custa nada. E ajuda demais pra fortalecer a nossa página. E a todos vocês que ficaram até aqui, muito obrigado de coração, hein? Valeu, beijão, fui!